بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura do Figo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo figo e pela oliva. E pelo monte Sinai. E por esta cidade segura. Com efeito, criamos o ser humano na mais bela forma. Em seguida, levamo-lo ao mais baixo dos baixos degraus. Exceto os que creem e fazem as boas obras, eles terão prêmio incessante. Então, o que te leva depois disso a desmentir o dia do juízo? Não é Alá o mais sábio dos juízes? Um bom fim de vida é resultado daquilo que você estava fazendo. Cada alma saberá o que fez e o que deixou de fazer. Faz parte da generosidade do nosso Criador ele ter dividido nossa existência em 5 etapas. A primeira é a fase de pré-criação. A segunda é quando estamos embriões nas barrigas. E a terceira é esta vida. A quarta, no Barzakh, barreira. E ante eles haverá uma barreira que os deterá até o dia em que forem ressuscitados. Alguns dirão: ó Senhor meu, mande-me de volta à terra, a fim de eu praticar o bem que negligenciei. O que os anjos respondem para ele? Pois sim, tal será a frase que dirá. O que significa isso? Sim, pode falar à vontade, mas será que ele será atendido? Alguém vai fazer o que ele pediu? Não. Eles terão uma barreira que os deterá até o dia em que forem ressuscitados. O túmulo pode estar em 2 situações. Posso dar 2 exemplos. Um de nossos filhos ganhou o primeiro lugar nos estudos a nível nacional. Ele está atrás da cortina esperando cumprimentar o ministro da Educação ou o chefe de governo. Ou o próprio príncipe. Os minutos que o jovem fica esperando são longos ou não? Claro que para ele é uma eternidade. Ele quer que todos vejam que ele está cumprimentando o responsável que vai dar a ele o prêmio. No outro lado, que Alá nos proteja, uma pessoa foi condenada à morte. Ela está vestida com uma túnica vermelha. E cada vez que a porta de sua cela é aberta, ela acha que chegou a hora de executarem a sua pena. Ela quer que este momento nunca chegue. A Alá pertence o bom exemplo. O crente é o bom aluno que espera o encontro de Alá. Quem ama se encontrar com Alá na hora da morte, Alá ama seu encontro. E quem odeia se encontrar com seu Senhor, Alá não vai gostar de se encontrar com ele. A questão segue este raciocínio.
Quem ama se encontrar com Alá, e estes amam se encontrar com seu Senhor, ele está ansioso no túmulo, querendo ficar perante seu Criador. Essa pessoa estava fazendo bem na sua vida mundana, e ela está apressada para ter sua recompensa com o Senhor dos servos, seja glorificado o seu nome. Ele veio até o generoso que o amava e o temia ao mesmo tempo. Esta é a fase de barreira, e depois vem a etapa do dia do juízo final, que é outra fase do ciclo. A nossa conversa nesses 3 dias será somente sobre os sinais do fim do mundo. Os sábios dizem que há 2 tipos de sinais do fim do mundo: os pequenos sinais e os grandes. Qual é a diferença? A diferença é que quando os pequenos sinais aparecem, há uma oportunidade para cada um de nós se voltar a Deus e se arrepender. Há ainda um espaço aberto. A porta de misericórdia divina ainda está aberta. O grande problema é com o primeiro grande sinal do fim do mundo. A porta de arrependimento se fecha mesmo que a vida mundana siga sem ser interrompida. No dia em que lhe chegarem alguns de seus sinais, será inútil a fé do ser que não tiver acreditado antes, ou que em sua crença não tenha agido com retidão. Surata Al-An'am. A porta se fecha. Uma mulher quer colocar o hijab. Depois dos grandes sinais, não adianta nada. Uma pessoa que não rezava volta a rezar, não vale nada. O outro quer fazer o Hajj, não será aceito. Porque Alá mostrou esses sinais para nos alertar, não para irmos longe. Voltemos. Quais são os pequenos sinais? Os pequenos sinais. Nos livros autênticos e no hadith do nosso profeta, que a paz esteja com ele, e em primeiro lugar no Alcorão, há uns 90 pequenos sinais do fim do mundo. Eu posso admoestar a mim mesmo e vos informar que quase todos esses sinais foram vistos. Só faltava um amanhecer no qual o sol aparecerá do pôr do sol, e não do seu lugar conhecido. E se isso acontecer, será o primeiro grande sinal do fim do mundo. Naquele momento, não adiantarão em nada as boas obras. Que Alá nos faça morrer muçulmanos. Por isso, é muito importante estudar esse assunto para nos prepararmos. Para que o tirano pare de cometer injustiças, que o crente aumente os esforços e peça desculpas e dê às pessoas o que deve a elas, e não teime no caminho errado, porque Alá está vendo tudo. O primeiro sinal dos pequenos sinais do fim do mundo é o envio do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Eu fui enviado junto com o fim do mundo, como esses 2 dedos, disse o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. No Alcorão lemos: interrogar-te-ão acerca da hora. Quando aportará? Com quem está tu envolvido? Com tal declaração: tu, ó Muhammad, é um dos sinais do fim do mundo? Porque o profeta é um sinal dos pequenos sinais do fim do mundo. Há algum profeta depois dele? Há alguma nova religião depois do Islã? Há outro livro, além do Alcorão, que será revelado? Não haverá outro livro depois do Alcorão. Não haverá outra religião depois do Islã. E não haverá outro mensageiro depois de Muhammad, que a paz esteja com ele. Se temos certeza disso, o profeta, que a paz esteja com ele, é um sinal dos pequenos sinais do fim do mundo. Somos a última nação. Não haverá outra nação depois da nação do Islã. Somos a última nação, e nosso livro é o último livro a ser revelado por Deus, e nossa religião é a última, e nosso querido profeta, que a paz esteja com ele, é o melhor de todos os mensageiros. Ele é o derradeiro profeta. Estamos esperando o quê? Alguém pode perguntar: ó Sheikh, você disse que o profeta foi enviado junto com o fim do mundo, como esses 2 dedos. Será que há alguma distância entre esses 2 dedos, o indicador e o dedo médio? Não há nenhuma distância entre os 2 dedos. Estamos em 1431 da Era Hijra. Acrescente uns 14 anos, estaremos em 1444 da Era da Hijra. Todos esses anos, estamos no 15º século islâmico e vamos para o 16º. E até agora, a hora não aconteceu. Prestem atenção.
Os dias não são nossos dias. Um dia para seu Senhor é como 1000 anos. E se contarmos com este cálculo, depois do começo da missão profética até hoje, só 1 dia e meio. As nações vivem quanto? 1 dia? 2 dias? 1 semana? 10 dias? 1 mês? Deste dia, haverá um dia, não é nosso assunto de hoje, que é como 50.000 anos. Faz parte dos assuntos que o nosso profeta, que a paz esteja com ele, nos ensinou. O importante é que o aparecimento do profeta, que a paz esteja com ele, é o primeiro dos sinais do fim do mundo. O que mais? A hora não chegará até que muitas tentações aconteçam e serão como noites escuras, na qual o homem amanhece crente e anoitece descrente, ou anoitece crente e amanhece descrente. Ele troca sua religião por uma coisa mundana. Ao citar os sinais, podemos prestar atenção ao que está acontecendo agora em nossas vidas. A corrupção está se expandindo ou não? Estão muitos. Meus queridos irmãos, vocês se lembram quando apareceram as TVs no começo da década de 60 nos países árabes? Era preto e branco. Agora, o pior virou colorido. Naquela época, era preto e branco. Na parte rural do meu país, os agricultores vinham até nossa casa para assistir ao noticiário. Eles se espantavam com o apresentador na televisão. Depois do noticiário, tinha um programa de esporte. Eles apresentavam trechos do esporte europeu. Apareceu a jogadora de tênis. Eu tinha naquela época entre 10 e 12 anos de idade. E um de nossos familiares, já idoso, disse: "Que pena, a mulher esqueceu de se vestir." Para ele, era inconcebível que uma mulher saísse de sua casa com aquele tipo de roupa. Os agricultores cobriam as suas cabeças para não ver aquilo e perguntavam para seus filhos: "Os demônios já foram?" Agora a coisa ficou fácil. Todos nós sentados, assistindo às partidas e à ginástica rítmica. O que é isso? O problema estava sobre a terra e agora está no mar também. Afundar na terra e no mar. E dizem que isso é ginástica rítmica. O que é isso? Vocês não gostam da arte, etc. Há muita corrupção. Há muita corrupção. As pessoas amanhecem crentes e anoitecem descrentes. E anoitecem crentes e amanhecem descrentes. Elas trocam sua religião por um benefício mundano. Que Allah esteja satisfeito com Saad ibn Abi Waqqas. Ele tratava bem sua mãe. Ela era muito difícil. Quando ela soube que ele abraçou o Islã, ela disse para Saad: "Por Deus, nunca mais vou na sombra e não vou nem comer e nem beber. Vou ficar no quintal de casa debaixo do sol escaldante de Meca até que você deixe a religião de Mohammed. E se não deixar, vou morrer e você será insultado e dirão de você: o matador de sua mãe." Saad ficou no meio de duas escolhas difíceis. A escolha é difícil. Quando o assunto é a religião e a mãe, fica difícil. Saad respondeu: "Ó mãe, tu sabes que eu a trato muito bem. Se você tivesse 100 almas e morresse uma a uma, nunca deixaria a religião de Mohammed. Então, na hora da verdade, vou ficar firme na fé ou vou vacilar?" Construção no útero da mãe. O desenvolvimento no útero da mãe não para. Na 5ª semana, os braços e as pernas do embrião se tornam visíveis. Mais tarde, essa parte se transformará em um braço. Algumas células vão então começar a formar a mão. Mas depois, algumas dessas células farão algo mais surpreendente. Milhares delas irão cometer suicídio. Por que essas células se matam?
As células suicidas desempenham uma função crucial. O corpo dessas células, que morrem em uma determinada ordem, são necessários para a formação dos dedos. As células remanescentes começam a comer as células mortas e espaços vazios surgem nessas regiões. Esses espaços vazios são os vãos entre os dedos. Por que essas células cometem esse sacrifício? Como uma célula pode se suicidar para que o bebê tenha dedos? Como as células sabem que suas mortes terão tal propósito? Tudo isso mostra mais uma vez que todas as células que formam o ser humano são direcionadas por Deus. Neste ponto, algumas células começaram a formar as pernas. As células não têm como saber que o embrião precisará andar no mundo externo. Mas mesmo assim, formam pernas e pés para o embrião. Agora você está olhando para o rosto de um ser humano de 4 semanas de vida. Nesse estágio, 2 buracos são desenvolvidos, um em cada lado da cabeça do embrião. É difícil acreditar, mas os olhos serão construídos nesses buracos. O desenvolvimento dos olhos começa na 6ª semana. As células operam com um plano inacreditável por meses. Uma a uma, formam as diferentes regiões dos olhos. Algumas células formam a córnea, outras as pupilas e outras as lentes. As células param quando atingem o limite da região que estão construindo e o olho é formado por diferentes componentes, sendo construído com perfeição. Dessa forma, o olho, tido como a câmara mais perfeita do mundo, ganha sua existência se originando do nada dentro do útero da mãe. Sabe-se que a pessoa que nascerá abrirá seus olhos para um mundo cheio de cores, e os olhos foram construídos para perceber com perfeição este ambiente. Os sons que a pessoa que ainda não nasceu irá ouvir, e a música que também ouvirá, também foram levados em consideração. Os ouvidos que ouvirão essa música também são construídos no útero da mãe. Essas células formam o mais refinado receptor de sons do mundo. Essas cenas nos lembram mais uma vez que a visão e a audição são grandes bênçãos que Deus nos concedeu. Deus descreve no Alcorão: Deus vos extraiu das entranhas de vossas mães, desprovidos de entendimento. Proporcionou-vos os ouvidos, as vistas e os corações, para que lhe agradecesseis. Todas as informações que recebemos até agora em relação ao desenvolvimento do embrião no ventre da mãe surgiram de pesquisas científicas nos últimos 30 a 40 anos. Essas novas informações permitiram que novos milagres do Alcorão fossem revelados. Até recentemente, acreditava-se que os ossos se formavam ao mesmo tempo em que os músculos. Mas as últimas pesquisas revelaram a verdade de que os seres humanos não sabiam. Primeiro se desenvolve o tecido ósseo no embrião, e depois o tecido muscular se forma ao redor dos ossos. O
interessante é que esse fato, recentemente descoberto, foi revelado há 400 anos no Alcorão. Então convertemos a gota de esperma em algo que se agarra. Transformamos o coágulo em feto e convertemos o feto em ossos. Depois, revestimos os ossos de carne. Então o desenvolvemos em outra criatura. Bendito seja Deus, Criador por excelência. Por outro lado, pesquisas científicas mostram que o bebê passa por 3 estágios no útero da mãe. Esse fato é descrito da seguinte forma em um livro sobre embriologia. Embriologia Humana Básica. A vida no útero tem 3 fases. Pré-embrionária, as primeiras 2 semanas e meia. Embrionária, até a 8ª semana. E fetal, da 8ª semana até o nascimento. Essa informação, combinada à tecnologia moderna, resultado de longos anos de pesquisas, foi, no entanto, revelada no Alcorão há 400 anos. Essas 3 fases no útero da mãe foram anunciadas no Alcorão da seguinte forma: criou-vos de uma só pessoa, então criou da mesma a sua esposa, e vos criou 8 espécies de gado. Configura-vos paulatinamente no ventre de vossas mães entre 3 trevas. Tal é Deus, vosso Senhor. Dele é a soberania. Não há mais divindade além dele. Um jovem barbeiro num determinado lugar me disse: "Ó Sheikh, eu voltei para o meu senhor e trabalho aqui e ganho 1.500. O dono do estabelecimento sugeriu outra loja para o corte de cabelo de mulheres. Ele me disse: se você aceitar trabalhar na loja das mulheres, em vez de 1.500, eu te pago 10.000. Esta é uma tentação ou não? É uma tentação. O jovem quer morar bem e ter filhos e esposa. Ele vai comparar entre os 1.500 e os 10.000. É quase 7 vezes mais. Eu respondi para ele: meu filho, fica firme e Deus vai abrir para ti um caminho. Por quê? Não esquece, meu filho, que os 10.000 não são abençoados. Tocar os cabelos das mulheres é haram. Preparar as mulheres para outros é haram. O dinheiro que você vai ganhar é haram. Você vai alimentar seu filho com o dinheiro ilícito e, se morrer, não vai ter ninguém para suplicar por você. O jovem aceitou o que eu disse e, antes de chegar até aqui, ele me ligou e me informou que conseguiu um emprego com salário 3 vezes aquilo que ele ganhava. Quando tocamos a porta de Allah, será que ele não atenderá? Se a coisa ilícita está sem bênção, não quer dizer sem bênção, mas algumas coisas no meio. Quem fica firme na corrupção é quem ganha coisa halal, lícita. Quem vacila é aquele que ganha coisas haram. O pai de Abu Hanifa viu que seu filho, que tinha 2 meses de idade, estava sendo amamentado por uma serva dos vizinhos. Ele foi zangado até a sua esposa e perguntou: por que a serva está amamentando meu filho? Ela disse: ela viu que eu estava ocupada, entrou e o amamentou. Em vez de agradecer e fazer súplica para ela, você implica? Ele respondeu: quem garante que o dinheiro daquela família é halal? A serva saiu, ele esperou até ela sair. Ele pegou seu filho ainda bebê e colocou o seu dedo na boquinha de seu filho, que logo vomitou todo o leite que acabou de ter da serva. Abu Hanifa cresceu, virou o líder dos sábios muçulmanos. Ele gaguejava em suas palestras e chorava um pouco e disse: talvez seja um pouco de leite que eu peguei da serva de nossos vizinhos. Abu Huraira narrou que o profeta, que a paz esteja com ele, disse: Deus é bom e não aceita nada que não seja bom. E Deus tem ordenado aos fiéis o mesmo que foi ordenado aos seus mensageiros. Disse: ó mensageiros,
desfrutai de todas as dádivas e praticai o bem. Narrado por Muslim. Agradeçam a Allah, porque as palavras estão saindo com facilidade. O assunto é sério. A pessoa, quando é alimentada com coisas ilícitas, não vale nada as orações e nem o jejum ou o Hajj, ou Umrah. Não. Seu dinheiro deve ser de origem lícita e deve alimentar seus filhos com alimentos halal para você ter filhos obedientes e uma esposa virtuosa. No instante em que entra algo ilícito em casa, a esposa se rebela e os filhos também. Seus funcionários te traem e te roubam sem temer a Allah. Porque o dinheiro ilícito nunca traz o bem, enquanto o lícito traz todo o bem. Ó Allah, dá-nos um sustento halal e faça que nós o apreciemos. A pessoa, na era da corrupção, amanhece crente e anoitece descrente. E anoitece crente e amanhece descrente. Ela vende sua religião por um bem mundano. Pedimos a proteção de nosso Senhor. Este é um sinal muito importante dos sinais do fim do mundo. O mundo não vai acabar até que o viajante, a partir do Iraque rumo a Meca, esteja seguro e só teme perder o caminho da viagem. Uns 100 anos atrás, até menos, os assaltantes no deserto roubavam as pessoas que queriam fazer o Hajj. As pessoas idosas agora se lembram disso quando eram crianças. Quando há segurança nas estradas entre os países e as pessoas só temem se perder no caminho, a segurança se espalha. E como disse o profeta, que a paz esteja com ele, a mulher sai da cidade de Kufa, no Iraque, rumo a Meca, sem temer nada, a menos que o lobo ataque o rebanho. A segurança está aqui, mas será que estamos usufruindo dessa segurança? Cada um de nós está aterrorizando o outro, mostrando os defeitos e humilhando, além de outras práticas. O problema está no meio de nós e não vem de fora. A pessoa entra na mesquita e começa a distribuir acusações à torto e à direito. Que coisa horrível! Você deve deixar as pessoas em paz. Por acaso você tem as chaves? Algum de nós está em possessão das chaves do paraíso e do inferno? Uns 20 anos atrás, veio até mim um homem se queixando da injustiça de seu irmão. Quando terminou a palestra, o homem me disse: sabe, Sheikh, este meu irmão não vai entrar no paraíso. Eu disse a ele: pelo amor de Deus, veja no seu registro onde está o meu lugar. Ele disse: que lugar? Eu falei: o meu. Quero saber onde vou estar. Se no paraíso ou no inferno. Ele disse: mas como vou saber disso? Eu respondi: mas você não tem o registro e já disse que seu irmão não vai entrar no paraíso? Por acaso você é Deus? Ele, com seu próprio pensamento, quer decidir quem vai entrar no paraíso e quem não vai entrar. Catastrófico. É se antecipar antes dos acontecimentos. Usamos a segurança da qual usufruímos para aterrorizar os muçulmanos, o que já é um grande mal. Por isso que aqueles programas de televisão com a câmera escondida só servem para aterrorizar os muçulmanos, construir um cenário no qual as pessoas não sabem de nada e colocá-las no meio daquilo que resulta em atitudes agressivas, porque as pessoas não sabem de nada. Se quiser fazer um programa para se divertir, pode. Mas, sem aterrorizá-las, você coloca a sua mão no bolo e diz que só a câmera escondida não vale? Esta é a desgraça escondida e não a câmera escondida. Este é um programa ruim. Esses tipos de programa não devem passar em nossos países árabes e islâmicos. Um jovem foi pego. Ele roubou um camelo. Eles queriam cortar sua mão. Ele disse: em vez de cortar minha mão, devem cortar a língua da minha mãe. Mas por quê? Perguntaram. Ele disse: quando roubei um ovo da casa de nossos vizinhos quando era criança, a minha mãe ficou tão contente que me elogiou gritando: vocês devem cortar a língua porque ela me incentivou. Quando cresci, eu roubei o camelo. Então, se a custódia foi perdida, pode esperar o fim do mundo. E se a responsabilidade foi colocada em mãos erradas, é uma catástrofe. Colocar alguém como responsável que não teme Allah e que não respeita as pessoas, nem honra seus compromissos, e você sabe que existe quem é melhor que ele, sabe mais,
e entende melhor. Você sabe que outra pessoa é melhor, mas você o colocou por ser um parente ou por outro motivo. Essa pessoa é considerada como uma traidora daquilo que foi responsável. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: vocês querem que eu fale sobre os moradores do inferno? São 5. Um deles é aquele traidor que deixa sua ganância prevalecer, por mais pequeno que seja aquilo que ele quer. Ele pode te trair por 1 centavo, por um papel, por um lápis, em qualquer coisa, porque ele se acostumou com aquela traição. Sua língua também. Devemos nos policiar mais de acordo com a senda reta do nosso Senhor, o Altíssimo. O fim do mundo não acontecerá até ter muita abundância. O rico sai à procura de um pobre para dar-lhe o zakat e não acha. Vocês vão dizer: isso não está acontecendo. Alá colocou um equilíbrio no universo. O sustento do pobre está na sobra dos bens do rico. Se um pobre sentir fome, é porque um rico gastou além da conta. Alá criou ricos e pobres, não por gostar do rico ou por não gostar do pobre, mas fez isso para nos testar e provar. Ele quer ver se o rico vai agradecer a Alá dando o que deve para o seu irmão pobre, e assim vai extrair do seu coração a inveja e o ódio. E se o pobre vai ter paciência e se contentar com o sustento que Alá prescreveu para ele. Os tesouros de Alá acabam ou não? Claro que não. O que possui é efêmero. Por outra, o que Deus possui é eterno. Se o que Deus possui é eterno, como enxergamos o pobre? Este, quando sente a fome brava, é porque o rico pegou demais e não deu o que deve ao pobre. Eu tenho, por exemplo, 5.000 reais e devo 0,5%. Outra pessoa tem 10.000, ele deve 1%, e assim por diante. Tudo isso será reunido e distribuído para os pobres. Quando vemos que 49% dos pobres do mundo estão nos países muçulmanos, percebemos com facilidade que o zakat não foi executado como Alá mandou e de acordo com a sua lei. Por quê? Quando eu tenho milhões, eu não devo chamar um simples contador. Eu devo chamar um especialista no zakat. Este profissional deve estar designado em todas as instituições públicas e privadas. Eu nunca vi um homem de negócios contratar um expert na legislação do zakat. Você encontra os profissionais responsáveis nas relações públicas, nas leis, nas finanças e no marketing, além de outros. Agora, quando você fala sobre um especialista no lícito e no ilícito, ele responde: é fácil. Quem pede, nós damos para ele. Se os bens chegam a milhões, este especialista deve saber a percentagem de cada bem e o que deve ser pago. Este, por exemplo, deve ser pago 2%, e este 5%, e aquilo 10% ou 20%. O motivo é quanto mais trabalho é feito, diminui a percentuagem de zakat nesse bem. Como assim? A pessoa trabalha demais e a devida percentagem do zakat diminui. O homem de negócios vai todo dia para a empresa de olho nas bolsas e no dólar. Este se interessa mais e trabalha mais. Ele só deve pagar pouco. Outro possui um terreno para agricultura ou um prédio. Os sábios colocaram um prédio como se fosse um terreno cultivável, porque precisa de manutenção constante. Deve pagar 5% do aluguel bruto. Como disse Alá no Alcorão, quando frutificarem e pagai seu tributo no dia da colheita. Da mesma forma, ao pagar o aluguel, devem ser pagas as despesas e o resto deve ser tributado como zakat, como se fosse um terreno. A maioria dos proprietários dos imóveis não sabem disso. Outro proprietário tem um terreno cultivável, mas ele depende só da chuva. Este, como o esforço é menor, só paga 10%. Outro sinal é quando a escrava der à luz à sua própria senhora. Mas como pode acontecer isso? Nossa geração tem mais de 60 ou 70 anos.
Beijava a cabeça de nossos pais e nossas mães, assim como suas mãos para ganharmos a bênção deles. Agora fazemos isso com nossos filhos, para que eles estejam satisfeitos conosco. Uma grande diferença entre os dois beijos. Uma grande diferença entre os dois beijos. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: a escrava dará à luz a sua própria senhora. Como isso acontece? Antigamente, quando um homem queria se casar com uma mulher, o pai desta tinha vergonha de conversar com a filha dele sobre o assunto e mandava a mãe dela fazer isso. A mãe dela fazer isso. A filha também, ao saber que alguém veio para se casar com ela, tinha vergonha de conversar com seu pai. E o que vemos agora? Ó pai, você vai me casar com Hassan ou não? Ela já conhece Hassan. Mas que bagunça é essa? O pai fica contente e sua mãe também. Nossa filha cresceu. É muita coisa mesmo. A filha vai para a universidade com muitas cores no rosto. Vermelho, verde. Será que ela vai para uma festa de casamento ou para estudar? Criamos o homem e sabemos o que a sua alma lhe confidencia, porque estamos mais perto dele do que a sua artéria jugular. A placenta. O instrumento que você vê agora é uma ferramenta médica que possui grande tecnologia. É um sistema de suporte de vida que proporciona cuidados intensivos. Mas todo esse espaço de tecnologia de ponta é insignificante quando comparado ao sistema mais evoluído da biotecnologia. Esse equipamento superior é a placenta, que circunda o embrião no ventre da mãe e supre todas as suas necessidades. A placenta é como uma máquina de diálise dos rins, uma máquina de suporte cardiopulmonar e um fígado artificial. Ela desempenha todas essas funções ao mesmo tempo e tem um design maravilhoso que permite que o bebê e a mãe sobrevivam. As células que constituem a placenta reconhecem as partículas de alimento das moléculas no sangue da mãe e permitem que cheguem ao bebê. Outra função da placenta é proteger o embrião. As células de defesa do corpo da mãe seguem em direção ao útero para atacar o embrião em crescimento, mas as células nas camadas externas da placenta formam um filtro entre as veias da mãe e o embrião. Assim, as moléculas de nutrientes atravessam, mas não as células de imunidade. Se o trabalho de cuidar das necessidades do bebê fosse dado a um ser humano, e não à placenta, o embrião não sobreviveria mais do que alguns minutos, porque a humanidade não possui o tipo de tecnologia necessária para calcular as necessidades de troca do embrião e supri-las. A única tecnologia suficientemente sofisticada para desempenhar essa função é a da placenta. Esse cordão permite a ligação entre o bebê e o corpo da mãe. Esse cordão, que é cortado e descartado depois do nascimento, na verdade é uma maravilha da engenharia e desempenha funções vitais durante os 9 meses. Ele contém uma veia e 2 artérias. A veia carrega alimento e oxigênio para o embrião.
Graças a isso, o embrião não se afoga, mesmo vivendo em um ambiente cheio de líquido e com seus pulmões cheios de água. Ele não morre, mesmo com seu sistema digestivo ainda sem formação, não podendo se alimentar. Essas duas necessidades básicas são propiciadas ao embrião através da placenta. As artérias retiram o dióxido de carbono e os detritos dos alimentos que ficaram no corpo do bebê. Nem a mãe, nem o bebê crescendo em seu ventre estão cientes desses sistemas e seus processos. Nascimento. Conforme os meses se passam, o bebê e o ventre da mãe ganham forma e crescem. Ele está pronto para pisar no mundo externo. Agora chegou a hora do estágio final, o nascimento. Mas existe um grande perigo para o bebê que está no ventre da mãe. O bebê nascerá passando pelo ventre da mãe, entre seus ossos pélvicos, que são uma grande ameaça para o bebê que vai nascer. Na hora do nascimento, a cabeça do bebê passará por essa área estreita e seu crânio sofrerá grande pressão. Mas, novamente, uma precaução especial foi tomada para proteger a saúde do bebê. Os ossos do crânio do bebê, que recém-nascido, são macios. Além disso, diferente dos adultos, os ossos que compõem o crânio não estão unidos. Graças a isso, os ossos conseguem deslizar uns sobre os outros durante o nascimento. As falhas entre os ossos impedem que o crânio seja esmagado durante esse processo. Dessa forma, o bebê nasce saudável e seu cérebro não sofre dano algum. Nos meses que virão, seu crânio irá se fortalecer e o bebê vai seguir sua vida de uma maneira saudável. Os estágios de desenvolvimento contados neste filme acontecem a todos os seres humanos do mundo. Todos vieram do útero quando o espermatozoide se uniu ao óvulo, graças às condições especialmente criadas lá, e assim puderam começar a vida como uma única célula. Até mesmo antes de terem a mínima ideia de sua existência, Deus deu forma a seus corpos e criou um ser humano normal, vindo de uma única célula. É dever de todas as pessoas do mundo considerar esse fato. É seu dever considerar como você foi criado e ser grato a Deus. Não se esqueça de que nosso Deus, que criou os nossos corpos, vai nos recriar após nossas mortes e vai nos propiciar as bênçãos que reservou para nós. Isso é muito fácil para Ele. Aqueles que se esquecem da sua criação e negam a pós-vida estão redondamente enganados. Deus fala sobre essas pessoas no Alcorão. Acaso ignora o homem que o temos criado de uma gota de esperma? Contudo, ei-lo um oponente declarado. E nos propõe comparações e esquece a sua própria criação, dizendo: quem poderá recompor os ossos quando já estiverem decompostos? Dize: recompô-los-á quem os criou da primeira vez, porque é conhecedor de todas as criações. Outro sinal do fim do mundo é o sentimento de que o tempo ficou curto. O ano é sentido como se fosse um mês, e este como se fosse uma semana, e esta como se fosse um dia, e este como se fosse uma hora só, e a hora como se fosse um minuto.
Tu disseste a verdade ao Rasulullah. Está acontecendo ou não? Faça um teste com a oração da sexta-feira. Você disse, é só ontem que o sheik estava falando no mimbar. E de repente já estávamos na sexta-feira de novo. Será que é uma semana há 7 dias? Não há mais bênção no tempo. O ano letivo começou e já termina o mês também. O tempo fica curto e isso significa que está sem bênção. Entre você e a morte, é como o tempo de amarrar seu cadarço. Ao sair da mesquita e você quer amarrar seu cadarço, a morte chega. O muçulmano deve observar essas coisas. Nós não estamos esperando pelos sinais do fim do mundo para agir e reagir. A sua hora começa quando você morre. Quem morre já começa a sua hora. Quando vou morrer? Só Allah sabe. Se o anjo da morte vem até mim agora, eu tenho 2 opções. Me pegar agora ou me dar mais tempo. Todos nós respondemos, me dá mais tempo. Mas por que, tio? Viu? Eu preciso pagar algumas dívidas e rezar um pouco mais. Se 15 coisas acontecem na minha nação, pode esperar a hora. Vou só mencionar 3. 1. O dinheiro fica nas mãos de poucos. 2. O zakat aparece para alguns como se eles vão pagar uma dívida. 3. A custódia vira uma recompensa. 4. O filho maltrata seu pai e trata bem seu amigo. 5. O filho obedece sua esposa e desobedece sua mãe. O resto será mencionado nas próximas palestras. A custódia vira um ganho ao ser depositada com alguém. A pessoa que recebe nega e traz testemunhas. Não, ele não deixou nada comigo. O zakat só fica entre os familiares. Há famílias ricas em nossos países árabes, eu conheço algumas, que só pagam o zakat para seus familiares. Paga você 10 mil, e você 20 mil, e você 50 mil. Perguntei por que e como ficam os pobres. Eles responderam que já se acostumaram a fazer assim. O dinheiro só circula entre os ricos e cadê o direito das pessoas pobres? Allah manda dar um pouco da herança para os familiares que estiverem presentes na hora de dividir a herança. Eles estão vendo o dinheiro sendo dividido entre os herdeiros. Deve ser quebrada neles a tendência de inveja e do ódio. Você acha que o funcionário que trabalha na sua empresa, ao ver 100 mil ou 200 mil entrando na sua conta, acha que isso é lucro? Ele não sabe que a empresa deve 400 mil. Ele só vê entrando 100 mil, mas não sabe que a empresa deve 200 mil. Para não deixar seu coração ser invadido pela inveja e o ódio, deve dar algo a ele. Tema o mal de quem você tenha feito o bem, fazendo mais bem para ele. Sim, faça o bem para ele mais uma vez. Faça o bem com quem merece e com quem não merece. Se for os que merecem, você fez bem. E se foi o contrário, você faz parte daqueles que merecem o bem, seja doando ou recebendo. Primeiro, o zakat aparece para alguns como se eles fossem pagar uma dívida. Segundo, a custódia vira uma recompensa. Terceiro, o filho maltrata seu pai e trata bem seu amigo. Um de nossos filhos é um amor de pessoa na universidade. Uma vez em casa, vira inferno. A pessoa reina em casa só quando ele dorme. A tranquilidade se instala em casa só quando ele viaja. No começo das férias, ele quase enlouquece seus pais. Ele maltrata seu pai e trata bem seu amigo. Ele obedece sua esposa e desobedece sua mãe. Meus irmãos, queremos reorganizar as coisas. Esses são alguns pequenos sinais do fim do mundo. Que Allah aceite de todos nós e perdoe a todos nós, e encerre nossas vidas com boas obras, e que a paz esteja com o nosso profeta, e que a paz esteja convosco. Criamos o homem e sabemos o que a sua alma lhe confidencia, porque estamos mais perto dele do que a sua artéria jugular.